Olá, meus amados, meus queridos. Hoje eu quero contar uma historinha de um pequeno menino que se tornou um grande rei. Esse menino chamava-se Davi. Ele era filho de um senhor chamado Jessé. E Jessé, ele tinha 8 filhos. E Deus falou com o profeta Samuel que era para Samuel ir lá na casa de Jessé e escolher um rei para futuramente substituir o rei Saul. E esse profeta Samuel pediu bastante sabedoria para Deus para conseguir chegar lá. E ele chegou na casa de Jessé e pediu para Jessé para entrar e falou que lá ele tinha sido enviado por Deus para ungir um dos seus filhos para ser o grande rei, o rei de Israel. E Jessé chamou todos os seus filhos, seus 7 filhos fortes, robustos, de guerra, que acho que 3 deles guerreavam com Saul nas guerras dos israelitas, né? E Jessé disse para o profeta, estão aqui meus filhos. E o profeta olhou, viu todos lindos, bonitos, fortes, robustos, mas nenhum daqueles 7 filhos que estavam ali, fortes, guerreiros, robustos, saudáveis, era o que era para ser ungido. Aí o profeta perguntou para Jessé: estão todos aqui seus filhos? Diz Jessé: não, aqui estão os mais fortes, os mais robustos, os que vão mais à guerra. Está um menino, franzino, menor, fraquinho, de estatura, né? Pequeno. Está lá na campina, cuidando do rebanho. Ele é um pastor de ovelhas. Mas Jessé falou: esse não será um rei, imagina um rei. Todos os meus outros filhos aqui fortes, guerreiros. Mas mandou chamar o pequeno Davi lá na campina. E eles foram chamar aquele pequeno Davi, aquele pequeno menino que estava trabalhando nas campinas. E aquele menino veio e ficou ali do lado dos seus 7 irmãos. E o profeta estava com um óleo que Deus mandara para ele ungir o filho de Jessé, que seria o rei de Israel. E ele viu todos aqueles 7 fortes, robustos, e chegou aquele franzino, aquele ruivo, aquele menino pequeno, aquele pastorzinho de ovelhas, e olhou para ele e falou: este é o ungido de Deus. Deus mandou este óleo para me ungir esse menino, que esse menino vai ser rei. Jessé perguntou: nossa, mas como um rei tão pequeno, né? Vai ser um rei, sendo todos meus outros filhos fortes, que poderiam ser rei, estavam até felizes que um deles iam ser rei. Mas não. Quando Deus escolhe, Ele escolhe certo, Ele unge, Ele fala com você, Ele te dá força. Você pode ser uma pessoa mais fraca, até fraca na fé às vezes. Mas quando Deus quer que você tenha um propósito, Ele faz você grande, Ele faz você um vencedor. E aquele pequeno não tornou-se um grande rei. Um dos reis mais famosos da Bíblia, escreveu mais salmos, o rei Davi.
Então você que é pequeno em fé, pequeno em sabedoria, achar que ninguém te dá valor, mas nós temos um Pai, um Pai Celestial, que dá valor a você. Ele te torna um grande homem, uma grande mulher. Pode crer nele, pode pedir, pode ler a palavra, que você se tornará grande perante Deus. Deus faz você forte, Deus faz você pensar coisas boas, Deus faz você ser uma pessoa perfeita, forte, fiel a Ele. Basta você crer, basta você ter fé. Como Deus deu sabedoria, deu fortalecimento, ungiu aquele pequeno Davi. Não adianta muitos ser fortes, muitos ser guerreiros, se você não for o escolhido para ser o rei, para ser algo na vida de alguém, para ser forte, para ajudar alguém, para ser uma pessoa temente a Deus na sua família. E a história desse pequeno Davi, quando passou o tempo, Israel foi guerrear contra os filisteus. E esse pequeno Davi estava trabalhando lá com seu pai, e os irmãos dele foram guerrear lá Israel contra os filisteus. E o pai pediu para o pequeno Davi levar alimentos lá onde estavam se concentrando na guerra, né? Levar alimentos para que eles matassem a fome. E aquele pequeno foi levar o alimento, o pequeno Davi. E aquele pequeno Davi também tocava harpa. Ele era um pastor de ovelha, mas tocava harpa. E havia o rei Saul, que às vezes se perturbava, entrava perturbação em sua cabeça, e aquele pequeno Davi aí começou a tocar harpas, e aquela música tocava o coração do rei Saul e acalmava as aflições dele, as turbulências do seu coração. E quando Davi chegou lá para levar o alimento, eles estavam saindo para a guerra. E Davi, como era ungido de Deus, foi em frente o exército de Israel e falou que ele ia lá enfrentar. E do outro lado tinha os filisteus. Tinha um grande gigante, um homem chamado Golias. Ele tinha 2,90 m de altura. E Davizinho era pequeno. Mas ele não teve medo. Ele era ungido de Deus, ele era escolhido de Deus. E ele sabia que podia contar com o seu Deus. Mas Saul falou para ele: mas como você vai lá, você é pequeno? Não, eu vou lá na frente do exército. E daí Saul colocou a armadura naquele pequeno, capacete, forte, mas ele não conseguia andar, porque ele era pequeno, ele era fraco. Ele tirou tudo, pegou sua funda, que é uma corda, um elástico, é um instrumento que você coloca uma pedra, colocou no seu alforje e foi na frente do exército. Do outro lado do exército, na frente, com quem eles iam guerrear, estavam os filisteus e aquele grande gigante. Aquele gigante estava com armadura de bronze, de prata, uma armadura forte, capacete de ferro, lança de ferro para guerrear contra aquele menino. E aquele menino foi na frente desafiar o Golias. E o Golias falou: você acha que eu sou um cão que vou guerrear com uma pequena criança? Você estará morto em segundos. Mas Davi creu que ele seria o rei. Ele se apoderou do Espírito Santo de Deus em seu coração. E todo mundo ficou
perplexo com a ousadia daquele pequeno menino ir na frente para guerrear e deixando todo o exército de Israel atrás dele e enfrentar o exército dos filisteus. Mas eles não sabiam que Deus estava com ele. Deus estava no coração dele, na alma dele. E ele tinha no alforje dele, que ele matava, que Saul falou para ele: você vai morrer. Ele disse: não, eu enfrento o gigante, eu enfrento esse gigante, porque lá onde eu cuido das ovelhas do meu pai, eu já matei um urso, eu já matei um leão. E o pequeno Davi desafiou aquele gigante, aquele homem enorme, 2,90 m, e ele pegou aquela funda, pegou uma pedra no chão e colocou naquela arma que ele tinha, era a única arma que ele tinha, e o poder de Deus junto. Ele girou aquela arma e soltou aquela pedra e acertou na fonte, na cabeça daquele gigante. E aquele gigante caiu por terra, caiu ali por terra, e todos os seus exércitos que estavam atrás saíram correndo, deram no pé. E aquele pequeno Davi foi lá ter a certeza se ele tinha matado o gigante, para mostrar para o exército de Israel que estava atrás dele que ele é corajoso, que quando Deus dá coragem para você, você enfrenta tudo. Então ele foi lá, vê se o gigante estava morto, o gigante estava caído, tirou seu capacete e aquele gigante estava morto. Ele cortou a cabeça do gigante e ergueu e mostrou para o exército de Israel que ele venceu aquela guerra só com pequena pedra. E claro, o grande poder de Deus, porque ele confiou que ele foi ungido de Deus, ele foi um vitorioso. E aquele menino, ele acalmava nos toques de harpa o coração do rei Saul, que mais tarde aquele rei Saul foi substituído por esse rei Davi, porque ele estava com a vitória nas mãos através de Deus. Quem tem Deus no coração tem vitória. Acredite, se você confia em Deus, você pode todas as coisas. E Deus quer te capacitar. Deus quer te fazer vencedor. Deus tem propósito na vida de cada um de nós. O propósito de Deus, quando Ele lança você, você tem que fazer. Você tem que obedecer. Como Davi obedeceu o poder de Deus e foi enfrentar e mostrar para o exército de Israel atrás dele que com Deus tudo se vence, tudo será forte na vida de cada um. Desculpa. Então não desista dos teus sonhos, não desista de ser alguém que você quer ser. Com o poder de Deus, tudo você fará. Leia a palavra de Deus, leia os ensinamentos de Deus. Não seja um fracasso na sua família, não seja um fracasso na tua vida. Seja forte, seja um vencedor. Amém? Com Jesus, com Deus, você vai vencer todas as batalhas que necessitamos. E eu vou ler aqui sobre a vida de Pedro. Deus não desiste de você, como ele não desistiu de Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus, era um homem de sangue quente. Estava quase sempre em estado de ebulição, em alta temperatura. Pedro, porém, oscilava entre coragem e covardia, avanços e recuos, escaladas e quedas. Ele falava sempre, mas algumas vezes falava sem refletir e fazia promessas que não podia cumprir. Um dia Pedro prometeu a Jesus que estava pronto a ir com ele para a prisão e até morrer com ele, mesmo que os outros discípulos se acovardassem. Pedro pensou que fosse o melhor do que os seus colegas. Mas Pedro
fracassou e acabou negando Jesus 3 vezes, jurando que não o conhecia. Pedro caiu e foi ao fundo do poço. Pensou que não havia mais chance de ser restaurado. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus foi ao encontro de Pedro para perdoá-lo, restaurá-lo, envolver-se no ministério. Jesus pode, de igual modo, restaurar a sua vida, pois Ele não desiste de você. Mesmo que você tenha caído e depois se afastado, cheio de vergonha, mesmo que você esteja com os pés na estrada da fuga, Jesus vai ao seu encalço. Ele não indica que você desiste de tê-lo totalmente para Ele. Você pode estar triste, feito muitos pecados, achar que não consegue nada, mas Deus não desiste de você. Creia em Jesus, porque Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Aceite Jesus no seu coração, que você será um vencedor, realizará seus sonhos e seus projetos de vida. Amém? Pai querido, Pai de amor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Como o Senhor não desistiu de Pedro, o Senhor também não desistirá de nós. Pai, abençoa a vida de cada um que está desanimado, desamparado. Que o Espírito Santo de Deus alcance o coração e faça com que esse coração volte a pulsar, volte a ser renovado, volte a ser branco como a neve, Senhor. Abençoa, Senhor, essas pessoas, que elas creem no Teu poder, na Tua graça, no Teu amor, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Senhor, pela vida, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Pai, abençoa a nossa nação brasileira. Deus possa estar curando o nosso país, curando cada um que faz parte de nossos irmãos, filhos do Brasil, filhos de Deus. Sejam curados, sejam libertos, ó Pai. Esteja abençoando cada um que creia no poder de Deus e que a nossa nação seja uma nação santa, curada e abençoada por Deus. Perdoa, Senhor, nossos pecados e nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Fiquem na paz. Tchau.